Boa noite a todos. Estamos aqui no Menopausa Café, no nosso oitavo encontro com Yara Gouveia, direto de Nova York. E o nosso bate-papo de hoje é sobre imóveis no exterior, sobre compra de imóveis, aquisição, investimento, e tudo aquilo que a gente, ou até moradia, né? Se aposentar e morar no exterior, quem nunca pensou em poder morar ou em Miami, de frente para o mar e com uma infraestrutura incrível, podendo desfrutar com mais tempo e mais segurança, uma vida que a gente sonha em ter, em viver. E a menopausa é isso, né? Eu estou brincando aqui, tenho brincado no Menopausa Café, que a menopausa é o momento da gente realizar os nossos sonhos. Então, é, bem-vinda, Nelly. É um momento especial da gente ressignificar a vida e poder diversificar, poder pensar em outras possibilidades. Yara, você que é assim a expert em imóveis nos Estados Unidos, nesse mercado aí efervescente, queria assim que você contasse um pouco para a gente como que anda esse mercado, o que que tem de novidade, vale a pena investir? Esse é o momento agora que o dólar está um pouco mais baixo e estabilizado, né? Antes do que a gente não sabe o que vai vir para frente, a hora é agora. Como que você tem sentido e vivido esse mercado? Bom, primeiramente, boa noite, Mônica, obrigada pelo convite e vamos lá ver o que que eu posso dissertar aqui sobre todos esses anos de experiência que eu tenho no mercado, que são mais de 20 anos, porque eu comecei em Miami, eu tenho minha licença em Miami até hoje, na mesma empresa, na Elite International Realty, que era uma empresa que eu conheci como cliente quando eu me mudei para Miami muitos anos atrás, que primeiro foi uma casa de férias e que acabou depois virando realmente a residência, a minha primeira residência definitiva, e de lá para cá me tornei cidadã, aqui criei meus filhos e tudo. E há alguns anos, já há uns 6 anos, eu tirei a minha licença também de Nova York, porque eu queria ampliar os horizontes, onde eu comecei a ter cliente aqui para Nova York também, para onde eu me mudei já tem uns 5 anos, mais ou menos. Então, eu fico nessa ponte aérea entre o mercado daqui e o mercado de lá. Agora, quando você pergunta assim, como está o mercado de imóveis nos Estados Unidos? É muito ampla essa pergunta, porque cada cidade é um mercado diferente. Então, por exemplo, Miami e Nova York, que é onde eu posso falar com propriedade, porque onde eu tenho a minha experiência, é um mercado completamente diferente do outro. Parecem dois países diferentes. Então, Miami, por exemplo, é onde você disse muito bem, antes procurava-se muito esse mercado mais para aposentados, principalmente americano que tinha aposentava, comprava sua casa de férias, seja em Palm Beach ou em South Beach, onde eles compravam mais, depois os latinos, que começaram a comprar muito em Miami, mas Miami hoje não é mais uma cidade só para aposentados, já é uma cidade como Nova York, que tem uma vida cultural, muitas empresas importantes mudaram para lá as suas matrizes, então hoje é uma cidade como Nova York, no sentido de estilo de vida. Porém, em termos de preço, é completamente diferente, porque Nova York é a ilha de Manhattan onde mais é procurado, os imóveis são procurados, ela é pequena. Então, o espaço, as ofertas são bem menores do que na Flórida. Então, o que que acontece? Aqui os preços são muito mais altos,
né? Então, existe essa grande diferença. Por exemplo, o preço do metro quadrado em Miami é completamente diferente, aqui é muito mais alto. As pessoas, quando procuram em Nova York, eles já sabem, os que estão mais preparados, né? Que já estão mais prontos, eles já sabem que aqui você vai ver de 1 a 2 dormitórios, tem muitos estúdios também, muitas famílias procuram para comprar para os seus filhos que vêm estudar. Então, são dois mercados completamente diferentes em tamanhos e em valores e também em termos de público. Quem procura em Miami são clientes diferentes do que os que procuram em Nova York, se a gente falar em relação ao Brasil. Sim, sim, sim. Eu vou até compartilhar aqui dois links, né? E também de imóveis que a Iara tem, né? No seu portfólio, um de Miami e outro de Nova York, no nosso chat. E que depois também fique registrado, agora que eu consegui, esse Street Easy, que é O o Street, o, imóvel. o Street Easy é um site público aqui de Nova York, onde todos pesquisam ali, tanto o cliente final interessado na compra, como o nós corretores, né? Só que como corretor, nós temos mais ferramentas para fazer pesquisas, para poder mandar para os clientes, mas é muito igual. Então, o Street Easy é o melhor site para você fazer pesquisa de imóveis, que ali você vai por região, você vai por tamanho, vai por valores, ali você faz coloca os campos para poder ver o que você quer. Exato. E também estou compartilhando o One Home, que é outro portal, é isso? De Esse Miami. portal já é um portal da Flórida, que é o sistema MLS, que só nós corretores temos acesso. Mas lá você pode usar o Zillow, que também é a mesma empresa que é dona aqui do Street Easy. O Zillow também é um espelho do que tem no MLS, que é um portal só para corretores. Então, ali também você pode escolher. Então, esse que eu coloquei é meu particular, que só os corretores têm acesso, eu e todos os outros corretores. Mas você encontra a mesma coisa no Zillow. Perfeito. Yara, agora conta pra gente um pouco dos termos práticos, porque eu sei que é diferente essa relação com corretagem nos Estados Unidos com relação ao Brasil. É diferente, a gente tem uma parceria com o corretor, eu vou dar esse funil aí, o preço até quanto, em que região que eu quero, e daí existe um contrato que a gente faz com o corretor e você vai buscar e trazer essas possibilidades para o cliente ver, para aquisição, para aluguel, etc. É isso. É, e brasileiro pode ter efetivamente um imóvel ou precisa abrir uma empresa, que são, acho que, duas coisas práticas que as pessoas têm muitas dúvidas, né, nessa relação, ou como que eu faço para efetivamente poder ter um imóvel no exterior. Olha, uma coisa bem interessante que é muito diferente, a gente leva um tempinho às vezes para educar o nosso cliente no início, o comprador brasileiro, é que aqui é muito organizada essa parte da parte de corretagem dos profissionais. É porque as leis são bem firmes e rígidas e todo mundo segue. Então, por exemplo, aqui não existe nenhuma transação que não seja por exclusividade. Então, quem vai vender um imóvel, esse corretor tem um contrato assinado com o vendedor por 6 meses, 8 meses, o tempo que ele queira, só este tem a chave para abrir aquele apartamento para mostrar, o valor é público, todos têm acesso. Então, por exemplo, se alguém tem interesse naquele imóvel, naquela região, vamos dizer, naquele edifício, ela no site vai ver, vai clicar e vai ter a minha informação, vai ter que me ligar, sou eu que vou abrir a porta desse imóvel para o comprador. Isso é a exclusividade do lado de quem De está quem vendendo. vende. Exato.
para comprar, você não precisa ter um contrato de exclusividade. Apesar de que, quando a gente está com muito trabalho, muitas vezes, é necessário que a gente eduque o comprador para dizer que, olha, vamos fazer, eu vou te dar exclusividade de atendimento, você não precisa ter vários corretores para te atender, você precisa ter um só. Se eu for ser o teu corretor escolhido, você vai ter toda a atenção necessária do começo ao fim. Porque aqui, do começo ao fim da transação, né? Porque aqui a gente não é um simples corretor que mostra o imóvel. A gente não só faz isso, como se ele precisar de um financiamento, a gente indica quem são os parceiros que vão facilitar para ele toda a documentação necessária para ser aprovado, para fazer um financiamento. Aí, chegando naquele ponto onde é sempre necessário que você abra, sim, uma empresa jurídica para ser a dona do imóvel, para que seja protegido do imposto de transmissão, que é aqui o estrangeiro, o governo leva mais ou menos 45% a quase 50% no imposto na hora da sucessão da herança, né? Então, se você tem uma empresa, isso não acontece, a empresa não morre. Outra coisa que você me perguntou em relação a isso que foi. E outra coisa também, na hora que for necessário um contador, ou até quando chega o ponto em que, para ter uma transação aqui, sempre tem dois advogados, dois corretores envolvidos, Dois quem representa corretores, o é isso, vendedor, exato. quem representa o comprador. Aqui não existe o sistema de cartório, são os advogados que fazem isso. Então, tem sempre o advogado que representa o comprador e o advogado que representa o corretor, que vão ver se, desculpa, os dois lados, o comprador e o vendedor, e esses que vão ver se o contrato está todo direitinho, se o imóvel está liberado de qualquer pendência jurídica ou financeira, para que possa acontecer a assinatura da escritura. E isso tudo feito, que a gente também apresenta o advogado, porque muitas vezes os nossos clientes vêm aqui, não interessa se tem muito ou pouco dinheiro, muitos nem falam inglês direito. Então, eles precisam, às vezes, até que ajude na parte de traduzir o que está acontecendo, ajuda a abrir conta no banco, etc. E quando ele tenha também a necessidade de fazer transferência do dinheiro do Brasil para cá, nós damos também toda essa instrução de como é feita, tudo via Banco Central. Então, não é um corretor comum, na verdade, nós somos um consultor da realização do sonho ou do investimento desse cliente. Perfeito, perfeito. Acho que fica bem claro agora esse processo, né? Que não é simplesmente eu chegar lá e olha, e isso envolve ainda sendo uma transação internacional, tem todo um processo, vamos dizer aí, né, para garantir toda essa efetividade e com segurança, né? Não é. Exato, exato. Com segurança, é tudo público, o valor aqui do imóvel é um só, ele também está nos sites, tudo público. E uma outra coisa muito importante que acontece muitas vezes para um investidor que compra um imóvel para deixar alugado, ou mesmo que venha de vez em quando, nós temos na nossa empresa o suporte para cuidar, para administrar aquele imóvel ou aquele inquilino. Então, ele compra e não tem dor de cabeça, ele só tem a preocupação de verificar se no primeiro dia do mês caiu na conta o valor do aluguel, se é o caso do imóvel estar alugado. Perfeito, perfeito. É, acho que hoje eu vou deixar bem aberto, Tânia e Nelly, se vocês quiserem fazer assim, qualquer tipo de pergunta, podem colocar no chat ou podem levantar a mão, que a gente vou passando para a Yara. Enquanto isso, assim, eu tenho mais uma, Yara, que assim, no Brasil, quase todo mundo sabe, é 6% de cresce na transação né, que a gente paga de corretagem, que é o vendedor que vai pagar esse valor.
Como que é isso no mercado norte-americano? Quem que paga, é dividido e qual a porcentagem também do lucro? Normalmente 6% também, que é dividido entre os dois corretores sempre envolvidos na transação, seja o corretor que representa o vendedor e o que representa o comprador. Normalmente 6% que divide meio a meio. Isso no caso de venda. Mas não quer dizer que não haja uma negociação. Às vezes, o vendedor oferece 5%, ele não quer pagar 6%, Uhum. aceita ou não. Mas existe esse tipo. E os construtores, principalmente em Miami, que são os donos daqueles empreendimentos que têm muitos imóveis para vender. Sim, principalmente novos, né? Mas, Exato. Esses normalmente pagam um pouco mais de comissão, às vezes é 6% direto para quem traz o comprador, né? Em Nova York continua sendo mais ou menos a mesma coisa, de 3% de comissão, porque quando é do construtor, só tem um corretor envolvido, porque quem está representando o vendedor é um funcionário da empresa, da né? empresa. Eu Perfeito. queria, eu queria fazer uma pergunta, vocês estão me ouvindo? Sim, sim. Estamos. Tá bom. É, qual o perfil do comprador de Miami que você falou e o comprador de Nova York? E uma outra pergunta. Eu tive em Nova York há um tempo, faz um tempo atrás, e uma pessoa que estava querendo comprar um imóvel, ele falou para mim que ele quase comprou um imóvel que tinha pegado fogo várias vezes. E ele estava dando risada. Aqueles imóveis antigos e tudo, a fiação era muito antiga, ele foi expatriado para lá, foi morar lá, a trabalho, e ele estava até mostrando, ele falou, olha, eu vi alguns imóveis aqui para comprar, e quase comprei um, mas aí eu descobri que já tinha pegado fogo várias vezes, por isso os imóveis de Nova York são muito antigos, por isso que eles têm aquelas escadas, etc. Então, e uma outra coisa, ele até me mostrou um outro imóvel que ele ia comprar e que ele não sabia, e embaixo tinha um bar gay. Você não, são histórias engraçadas, né? Não dava para dizer, porque a acústica do bar gay, você não ouvia nada. Mas na porta do prédio onde ele entraria, estavam sempre os gays que saíam lá fora e ficava um grupinho, isso toda noite. Ah, então, como é que vocês assessoram, obviamente, nesse sentido? Mas espera, só uma coisa, pegando da última pergunta. Qual que era o problema dos gays ficarem na porta? Qual era o problema de ter os gays lá na porta? Não, nenhum problema por ser gay. Esse não é o ponto. Mas assim, ele até falou, ele queria morar e eles ficavam lá fora conversando. Então, a acústica do bar era ok, mas como o edifício lá, o que ele ia comprar era no primeiro andar, eles ficavam lá fora, sabe, uma turminha, tipo, toda noite batendo papo lá fora. E ele falou que ele só foi descobrir isso também, durante o dia você não dava para ver nada. Bom, Tânia, duas coisas que eu quero começar. A primeira pergunta, qual foi mesmo que você falou que agora eu A já... diferença do comprador de Nova York e Miami. Para Miami. Existe uma diferença muito, muito grande. Primeiro, que o comprador de Miami está disposto a investir um certo valor. Já o comprador de Nova York já sabe que ele vai gastar talvez 3 vezes mais. Por isso que eu coloquei esses dois links mostrando o que é um apartamento de 1,5 milhão em Nova York, um dormitório, e o que é um apartamento de 1,5 milhão em Miami. Miami. São 3 dormitórios em cima da água. Então, existe essa grande diferença. Então, veja, por isso que o que eu digo que o perfil é diferente, por mais uma razão. Por exemplo, os compradores de Miami normalmente estão procurando casa de lazer ou para passar férias, curtir praia e tal. Quem compra em Nova York
São ou os pais que estão comprando para os filhos estudarem, ou são executivos que vêm para cá com mais frequência, que não querem ficar se hospedando em hotel toda vez que vem, ou então investidor mesmo, que sabe que Nova York é um lugar para se investir onde é mais sólido, onde tem mais liquidez e onde tem mais expectativa constante de valorização. Agora, quanto à história do seu amigo, eu sinceramente eu nunca ouvi falar de que prédio antigo tem fiação que pega fogo. Ele deve ter tido a experiência num prédio muito antigo e muito mal conservado. Porque aqui os prédios, Nova York só tem prédio antigo. Tem também, lógico, muitos empreendimentos novos. E eu conheço, tenho amigos e clientes que compram prédios pre-war, quer dizer, que chama pre-war antes da guerra. E eu nunca vi esse tipo de problema porque tem toda uma conservação, por isso que você paga o valor do condomínio, às vezes até alto, porque são sempre muito bem mantidos. Pode ser que o apartamento que ele foi ver, esse realmente era muito antigo, muito barato, porque não tinha nenhuma remodelação. Porque o próprio proprietário anterior a ele, se talvez morasse lá, ele talvez tivesse consertado esse problema de fios, ou estava vazio, ninguém morava, sem nenhuma manutenção. Isso realmente não existe. Esses que têm as escadinhas fora e tal, não quer dizer que o apartamento lá dentro é um lixo, mal cuidado. Não, eu sei, eu sei. Normalmente, eles são, tudo depende do valor. Se ele comprou um apartamento ou teve para comprar um apartamento muito barato, esse é o preço. Porque tem gente que compra assim, imóveis bem antigos e bem precisando fazer uma mega reforma. Eles compram, fazem a reforma e depois vendem ou alugam. Então, outra coisa, tem muitos prédios aqui bem antigos que vem um fundo imobiliário e compra o prédio inteiro, remodela aquilo, fica lindo, maravilhoso, mas dentro dos apartamentos nunca existiu essa coisa de ter fiação fora. Agora, quando você compra um imóvel num primeiro andar de um prédio, em cima de qualquer coisa, pode ser um bar, pode ser um restaurante, uma padaria, você vai correr o risco, sim, de ter aquela movimentação. Agora, se é um bar, com certeza um bar fica aberto até tarde. E se ele mora no primeiro andar, vai ter mesmo barulho, vai ter barulho até da rua, né? Sim, sim. Tânia, isso acho que é super importante, né? Essa questão, né? De estar atento a isso, porque às vezes a pessoa é marinheiro ou marinheira de primeira viagem e acaba não sabendo e não tanto atento, né? O que é como você falou, o que é um imóvel no primeiro andar, o que é um imóvel no quinto andar, o que é um imóvel no décimo andar, por conta da vista até, existe essa valorização. E isso que você falou, né, Yara, também, muita gente que compra, às vezes, imóveis que estão numa situação, às vezes, interna, que precisa reformular, modificar, modernizar, faz aquela reforma, e isso acontece em São Paulo, Nova York, em qualquer lugar, e deixa o apartamento, assim, com outro visual, outra estética, que você fala, não parece que é a mesma, residência. É E isso claro, até como investimento. claro, e o valor de venda vai ter um acréscimo. Agora, por exemplo, quando continuando na resposta lá da Tânia, né, na pergunta da Tânia, muitas vezes as pessoas que entram em contato comigo sabem que eu sou corretora tanto na Flórida como em Nova York, eles me dizem, eu quero comprar um imóvel, onde você recomenda, né? Ou então eles me procuram e falam, eu gostaria de comprar um apartamento em Nova York. Aí a gente sempre acaba chegando, depois de toda a entrevista, qual é o valor que você quer investir. Aí às vezes eles falam, 300 mil no máximo. O problema é que 300 mil aqui, normalmente, se não, talvez você compre uma garagem num prédio, porque aqui os prédios todos vêm com poucas garagens e as garagens são vendidas, porque aqui ninguém usa carro. Carro que é dor de cabeça. Daí eu digo, 300 mil você compra um imóvel na Flórida, em Miami, uma casa talvez em Orlando. Agora já subiu mais, você não compra mais uma casa boa por 300 mil. Mas tudo depende de onde você quer investir. De novo, Nova York é tudo menor e mais caro, né? Sim, 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 sim.
E acho importante também, né? E eu chamei em especial a Yara Gouveia aqui para o Menopausa Café, porque a questão imobiliária é uma questão que acaba muitas mulheres deixando, né, de lado, não tomando isso como algo pessoal, é, um investimento pessoal. E acho importante a gente pensar nisso, né? Na questão imobiliária como uma possibilidade de investimento, como uma possibilidade de, ou mesmo há pessoas que preferem falar, ah, não, acho que eu vou vender aqui, vou comprar lá e vou viver de aluguel assim, e lá vou ter uma renda em dólar que eu consigo manejar de uma forma mais ampla. Então, existem essas diversas possibilidades. Queria também saber, Yara, um pouco de você, assim, né, a Tânia perguntou um pouco desse perfil, né, dos compradores. As mulheres estão entrando mais nessa área, estão buscando esses novos investimentos. As empresas também estão olhando para nós, né, porque eu acho que existe também as próprias empresas estão com esse olhar mais de que muitas de nós acabamos assim não aprendendo a investir nessa área. Boa E pergunta. por isso, né, Eu nunca havia pensado aprendemos a não. Nunca havia pensado nesse ponto, é interessante você falar isso, mas antes eu queria pegar um gancho para poder chegar aí, o quanto é fácil você fazer um investimento aqui. Por que que eu falo que é fácil? Porque eu vejo pelo feedback dos meus clientes que ele fala, poxa, eu não achava que era tão simples assim. Porque se você precisa, vamos dizer, de um financiamento, é mais fácil um estrangeiro ser qualificado para fazer um financiamento do que um comprador local. Por quê? Porque um estrangeiro ele vai precisar colocar de 35% a 45% de entrada nesse financiamento. E com uma carta do contador mostrando quanto você ganhou nos 2 últimos anos e mostrando quanto você tem de saldo hoje na conta, você está qualificado. E já o comprador local, muitas vezes ele dá 5, 10, no máximo 20% de entrada. Então, o comprometimento dele com o banco é muito menor, é mais risco para o banco. Por isso que o estrangeiro é muito fácil. Aí ele diz assim: mas eu não tenho conta lá nos Estados Unidos, como é que acontece essa transação? Com um contrato de compra, você chega no seu banco, ele transfere o dinheiro para a conta daquele advogado que representa você aqui, e vai ser só liberado no dia da escritura. Então é simples. O processo leva no máximo 60 dias, que é o tempo que o banco precisa para fazer toda a papelada do financiamento. Agora, você me perguntou sobre mulheres investindo aqui. Talvez você levantou um ponto que eu nunca tivesse pensado. Será que as mulheres que têm condição, elas não são mais atiradas nesse ponto? Porque eu nunca tive uma mulher, aliás, eu tive só uma, que veio só ela fazer o investimento dela própria, mas era uma mulher que tinha muito dinheiro, né? E eu não vejo assim essa mulher arrojada que tem, não precisa ser tão rica assim, mas que tem condição de vir e faz sozinha. Eu sempre atendi casais ou homens sozinhos. Uma mulher. Eu nunca atendi uma mulher sozinha, a não ser essa que eu te disse faz muito tempo que investiu em Miami. Eu acho que por isso essa importância desse nosso live, porque eu acho que a gente não aprendeu, a gente não sabe. E daí fica muito insegura, acaba deixando o dinheiro lá, faz uma CDB, deixa o dinheiro numa coisa que mais
mais fácil de manejar, Eu acho que tem que ser uma mas cabeça muito aberta de uma mulher, porque não só ela vai fazer isso, como se ela for sozinha, não for um casal, ela fizer isso com o próprio investimento dela, com a própria renda que ela tem, ou enfim, ou aquilo que ela guardou durante a vida, eu acho que também vem junto aquela coisa, ela vai ter sempre que estar viajando sozinha, ela vai para vir para cá, quer dizer, se ela não é casada, ou não tem um parceiro e tal, talvez isso a impeça de tomarem esse passo. Não sei, talvez. Será que é isso? Será que falta mulher empreendedora sozinha nesse ponto? é uma questão, Yara. Eu acho que eu não tenho, acho que a gente está, né, tá levantando, mas eu acho que falta informação e que falta. Eu acho que falta informação, que tem muitas mulheres que têm 1, 2 milhões lá no banco, continuam aplicando da mesma forma e nunca pensou, não sabe como manejar isso, que poderia ter um imóvel de 300 que a gente acabou de falar, US$ 400.000 alugado, eh, e, até é uma questão, né, em termos de investimento, a gente está falando de moradia, de investimento, vamos pensar em uma casa de US$ 500.000 para alugar na Flórida. Qual a porcentagem? Porque no Brasil também a gente faz aquele cálculo, ó, é 0,5% do imóvel que eu vou ter de retorno, que é uma poupança, vamos dizer assim. Mas no mercado americano a gente consegue ter mais do que esse 0,5%? Não, Ou pelo seguinte, eu trabalho bastante com investidores que compram para alugar. Qual é o objetivo deles? É aquela valorização que investir em tijolo e em tijolo de Nova York ou de Miami de é Miami? melhor, é mais seguro e tem mais liquidez, né? E tem aquela segurança de ter uma valorização com o passar do tempo, mas você não tem um retorno como no Brasil. Primeiro, se tiver financiado, o retorno é menor, porque você tem que pagar as prestações do imóvel, né? E aqui, quem paga condomínio e quem paga IPTU não é o inquilino. Quem paga é o proprietário. Por quê? Por isso que os aluguéis aqui são mais altos, isso já está mais ou menos embutido para uma segurança do proprietário. Porque vamos supor, às vezes você alugou teu imóvel e por um ano, de repente, quando sai, você recebe uma conta que fica sabendo que esse inquilino nunca pagou o, o, o O condomínio condomínio. O ou condomínio. IPTU. Então, para que houver, e aí ele está com aquilo alienado com a prefeitura, enfim. Então, para a sua própria proteção, ele cobra um aluguel mais alto e ele mesmo paga essas contas. Então, veja, aí cai a A rentabilidade. rentabilidade. Cai a rentabilidade. Mas aí onde é que é a aposta dele? É aquela segurança de diversifiquei o meu investimento em dólar, em tijolo, que eu sei que vai estar lá sempre seguro. Mesmo que o mercado fique em altos e baixos, eu sei que tendo isso, principalmente em Nova York. Por que eu falo isso? Que o mercado de Nova York ele é mais estável. Já o de Miami, eu falo sempre que é meio que montanha-russa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Tudo depende de cada acontecimento durante os anos, né? E essa estabilidade também é diferente um pouco daqui, porque, por exemplo, o imóvel, quando você compra, ele tem uma história, né? No Brasil, assim, ele vem com uma história. Foi fundado, esse tijolo foi construído em 1960 pelo engenheiro fulano de tal, daí passou por um dono, depois passou por outra dona, e agora está chegando na sua mão. Então, a gente realmente tem todos esses dados mais palpáveis, porque no Brasil tem que pegar, vai pegar o INSS do cunhado, ver se não tem nenhum problema. Então, acho Por que tem isso, as burocracias daí, mas também existem as burocracias do Brasil. aqui tem, por isso que tem os advogados. Os advogados vão levantar, principalmente o advogado do comprador, ele vai levantar na cidade toda, no site da prefeitura, do estado, todas as pendências para ver se existe ou não. Como aqui tudo é público, ele consegue saber
com facilidade se existe alguma pendência naquele imóvel. Eu já tive, por exemplo, às vezes é até por falta de orientação, né? Eu já tive, por exemplo, em Miami, um comprador que, quando foi ver aquele imóvel, nunca tinha sido pago o IPTU de 2 anos. Por quê? Porque o vendedor, que por acaso também era brasileiro, nunca foi dito a ele, porque ele, como ele não morava lá, ele não recebia, nunca foi orientado a ele que ele tinha que pagar aquilo uma vez por ano. Entendeu? Falta de orientação. Então, isso foi descoberto, foi quitada a conta, e aí sim o imóvel fica liberado. Perfeito. Acho que são essas nuances que a gente precisa, né, para essa questão e precisa estar atento, e atentas aí num investimento e algo desse gênero. Mas ao menos, Yara, tem esses problemas, é diferente daqui Europa. Europa, outro dia minha amiga aqui contou assim, falou, Mônica, aqui, se a pessoa tem um gato e não paga o aluguel, ela pode ficar até mais de um ano sem pagar o aluguel. Porque daí ela justifica que está tendo que gastar com o gato e você vai ficar sem nada. Então, assim, são nuances de cada lugar e questões legislativas que são muito diversas e que você precisa estar realmente a par antes de simplesmente falar, ah, não, eu vou me aventurar. Então, a gente precisa dessa segurança e desse conhecimento. Né? Verdade. Nossa, que interessante Não, saber disso. muitas nuances, né? Como você está falando, eu estou aqui, você está aí no mercado, você sabe até que área vai ser mais valorizada, que área estão construindo tais e tais infraestruturas aqui, porque isso tudo e vai influenciar. Ó, aqui vai sair, né? Isso, então essa área vai ser o novo Sorro, vamos dizer, de amanhã. Todo mundo quer morar ali, é o lugar legal. Como tem em São Paulo, que agora é Pinheiros, que os preços fizeram assim. Não era. Todo mundo só falava em Jardins. Agora Pinheiros é mais caro que Jardins. Interessante. Você sabe que essa coisa cultural, né, e essa coisa de legislação de cada local, uma das coisas que tem mais segurança aqui para o investidor que compra para alugar é que o inquilino que não paga é fácil de colocar ele fora do apartamento. A lei Exato. ajuda. Claro que se o inquilino não paga por uma razão, por outra, ele teve algum problema e quer uma negociação de vou esperar e tal, tudo bem. Mas às vezes se o inquilino realmente deixa de pagar e não tem jeito de você fazer com que ele diga por quê, você consegue que, através de um advogado, colocar um aviso na porta que ele tem 3 dias para sair. Se ele Sim, não sair, ele vem com o xerife da cidade, troca a fechadura e põe todas as coisas dele na rua. Exatamente assim. Como ninguém quer ver suas coisas na rua e você não poder chegar em casa, as pessoas aqui sempre se ajustam, ou elas desocupam, ou pagam, quer dizer, não existe essa preocupação, se o inquilino não pagar, como é que eu vou fazer? Facilmente se despeja. exato. Não, isso é importante, porque isso, se você vai investir, né, e está contando com essa renda, vamos, né, estou pensando também no mercado feminino, a pessoa quer investir e fala, não, estou contando com isso para completar a minha renda. Então, não posso ficar sem ter esse retorno. Então, é um mercado muito mais estável, com uma maior solidez do que alguns outros mercados que a gente tem, né? Então, é importante essa questão, e é importante que as mulheres. Por que que eu trago isso, né? Yara? Eu vou de novo puxar a sardinha. Nós, as mulheres, só temos 10% das propriedades do mundo, Hum. tá? Oh. Então, é um dado muito grave, Você fala muito. 10% das propriedades no nome em seu nome próprio. Exato, Ela pode exato, em seu ter nome. até em Pode ter parceria com o compartilhado. marido. Tá? Aham. Compartilhado, mas compartilhado, quer dizer, 10% que são de mulheres, e eu estou falando em geral, estou incluindo tudo, estou incluindo propriedade rural, estou incluindo no geral, a terra como um globo, apenas 10%
de mulheres. O restante está no nome de um homem. É claro que esse homem pode estar casado, tem filhos, etc., mas não está no nome, né, oficial, vamos pensar assim, né, dentro de um cartório, ou dentro dos notários, ou mesmo entre os advogados, como registro no nome de uma mulher. Então, ainda existe uma inequalidade muito grande nesse mercado. E eu acho que as mulheres têm que pensar mais em adquirir tijolo, porque é uma grande diferença, né? É a moradia própria. Parece que nesse ponto de investimento as mulheres ainda estão muito dependentes dos homens, né? Ah, estão, ainda tem, ainda tem chão para mudança. Se bem que aqui, por exemplo, tem muito, principalmente o estrangeiro, compra em nome de empresa. Então, no nome da empresa, a gente não Sim, sabe quem é o dono. Mas a minha experiência, 20 e tantos anos, é de atender realmente mais casais. Mulher sozinha, não. sim. Eu acho que e as mulheres, né? Existe um mercado enorme. Existem mulheres viúvas, existem mulheres donas de empresas, existem mulheres, existe um mercado que não está sendo, de certa forma, nem explorado, nem cuidado, como se fosse, né? A gente precisa estimular esse mercado aí, né? Precisamos estimular, claro. Por isso que eu estou chamando aqui Menopausa Café. Chama porque é um momento, acho que decisivo na vida da mulher, em termos de investimento, rentabilidade e de pensar nesse futuro, né? Então, uma coisa é você ter uma rentabilidade só em real, e a outra coisa é você já ter uma rentabilidade numa outra moeda estrangeira, porque isso também muda a relação, porque se você só tem no real e o real está numa moeda fragilizada em momentos, e a gente tem um histórico de momentos de Tá. fragilização. Isso daí, não, isso daí com certeza, se não está agora, vai acontecer. É. É só uma questão de tempo, né? Então, é uma moeda que tem altos e baixos. É, e as moedas estrangeiras, existem oscilações óbvias com a libra, com o euro, com o dólar, mas é um mercado mais sólido que se Sem tinha, dúvida. né? Então, Sem- não é não é um mercado que um dia você vai comprar batata é R$ 5, no outro dia é 15, ou Exato. que, né? Então, é o apartamento, ele... ah, existe um mercado que legisla, né? Que trata isso de uma forma muito profissional, não, Yara? Tipo, aqui é 15 mil, é 30 mil dólares um metro quadrado, e isso não tem, tipo, não, vai ser desvalorizado, etc. É esse valor, é disso para cima. Com o passar do tempo, sim, o histórico mostra isso, né? A gente nunca pode dizer o que vai acontecer, prometer valorizações, mas a gente pode se basear no histórico todo, né? Do que tudo aconteceu nos últimos anos para você ter segurança para fazer o investimento, né? Exatamente, né? Para fazer esse investimento, para pagar seguro se tiver que, né, dar propriedade, como a gente viu nos casos que a Tânia trouxe, né, de incêndio ou qualquer coisa, seguros básicos, para Normalmente, na propriedade financiada, é obrigatório ter seguro. Todos aqui têm seguro. É muito difícil alguém que mora, até quando você aluga, você tem que pagar um seguro. O seguro aqui não é caro, o seguro anual não é não é caro, caro, mas não aí é. te protege de qualquer coisa, a sua propriedade e as dos vizinhos. Vamos supor, se você tem um vazamento de algum cano que estoura, alguma coisa dentro de casa, que vá para os apartamentos vizinhos, o seguro te cobre isso, cobre o Sim, teu dano e o dos vizinhos também. Então, é muito difícil um imóvel que não tem um seguro. perfeito. Acho que essa é outra questão também importante, né? Porque às vezes as pessoas no Brasil não é tão comum. Existe quando tem a questão do financiamento, mas as pessoas às vezes não fazem seguro da casa ou do apartamento, mas
Agora, você Algo. sabe que uma coisa interessante, quando você compra à vista, você não é obrigado a fazer o seguro. E a gente explica isso. E por incrível que pareça, eu tive clientes em Miami, que aconteceram algumas vezes, que pessoas com muito dinheiro, mas que regula pouco. Por exemplo, não quis fazer um seguro de US$ 700 o ano naquele imóvel que comprou que valia mais de US$ 1 milhão. Então a gente sempre avisa, olha, você está sem seguro, descoberto, se acontecer uma coisa, não vai acontecer nada. Por incrível que pareça, parece que atrai. Estes que não fizeram o seguro, foram uns dois ou três, tiveram problema. Tiveram problema com o imóvel. Tiveram problema, acho que da faxineira vir, arrumar, deixar a torneira da banheira ligada, não percebeu, correndo um pouco, encheu, vazou tudo para baixo, de ter prejuízo, de ter que pagar todo o piso, o carpete do quarto e dos vizinhos abaixo, para economizar US$ 700 no ano. Sim, 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 sim. Tá, então Então, parece que quem tem medo não quer gastar, parece que atrai. Eu acho que é para aprender, eu não sei como é que pode, porque não é? E não é uma coisa muito comum de acontecer, ninguém tem vazamento sim, sim, ou sim, problema de não. incêndio, de fogo, eu nunca me lembro, nenhum, nesses anos todos de carreira, eu nunca me lembro um apartamento de alguém que tenha tido algum curto-circuito, que deu algum problema, nunca, não É, é? que a Tânia até trouxe essa questão, mas eu falei assim, essa questão hoje em dia a gente não tem tanto, mas existem casos de fogo, de questão de, hoje em dia também com, Uma desde, outra coisa muito importante que tem, aqui em Nova York não tem tanto não, mas em Miami é obrigado. Quando você compra um imóvel, você tem direito a fazer uma inspeção no imóvel, quando você está com a é. população. Então, você vai fazer uma inspeção e alguém vai lá e vê aqueles fios todos e tal, não sei o quê. Quanto vai custar para consertar isso? Você pode assumir aquela dívida quando você compra, ok, vai custar isso, eu vou consertar. Se for um custo muito alto, você pode cobrar isso do proprietário ou muitas vezes até dividir essa conta. Agora, se for um custo muito alto que você fala, ih, não, isso aqui está com muito problema, ele tem direito de cair fora e pegar o seu depósito inicial de volta. Sim, essa é outra coisa, né? Acho que Então, esse, só essa, compra um apartamento ou um imóvel com problema, como ela deu exemplo, com fiação, quem quer, porque viu como é que estava, comprou, se compra, no caso do amigo dela, pelo jeito ele não comprou, mas tudo isso tem como você se livrar e consertar antes de entrar, se é o caso de, às vezes, você está fazendo um bom negócio. exato, exato, exato. Não, a gente quer somente bons negócios e lucrativos e que tragam aí é, o que as pessoas aspiram, né, para si ou para o seu futuro. E hoje em dia, com essa questão, né, que a gente até começou falando depois, antes da gravação, mas eu queria deixar registrado aqui, bom, continua a gravação. É, é dessa questão que hoje em dia as pessoas têm trabalhado em modelo híbrido, né, Yara? E então existe a possibilidade, as pessoas são nômades, que agora se intitulam nômades digitais, né? Então, pessoas que podem trabalhar de qualquer lugar. É, a gente tem filhos, Nelly, aqui tudo. Então, os jovens podem ter essa possibilidade de se deslocar, de morar um tempo lá e experimentar ali um outro networking, eh, e tem essa mobilidade, né? Eu até falei, comecei falando, estou falando da Alemanha, estou aqui ó, no meu quarto alugado, e aqui também eles alugam quase, só tem república aqui na cidade, porque a cidade é totalmente universitária, então os jovens que alugam, e existem os proprietários que investem. Então, tem vários proprietários que são donos desses vários imóveis e que alugam para os estudantes por ano, etc. E são feitas, praticamente a cidade toda é feita dessa forma. Então, pontuando isso, né? Que a pessoa não precisa mais ficar
ficar naquela moradia, né? Era uma morada, assim, você ficava ali, como você falou, estava em Miami, agora eu moro em Nova York, eu moro em São Paulo, mas também dou minhas escapadas. é, e existe uma potencialidade de mobilidade muito maior, né? Coisa que, Inclusive, essa movimentação houve aqui em Nova York, que aqui sempre foi padrão de uso de 1 a 2 dormitórios, de estúdio 1 e 2. O que nós percebemos depois da pandemia foi uma movimentação do comprador local, do residente, de sair do seu estúdio, fazer um upgrade para 1 dormitório, ou sair do seu 1 dormitório, fazer um upgrade para 2, ou famílias que moravam de 2 procurar apartamentos de 3. Por quê? Passou a ter em casa ou o marido ou a mulher fazendo home office. Então, sim, isso foi uma coisa que a gente percebeu aqui por conta do home office. mas teve também isso em São Paulo. Eu tenho algumas amigas de imobiliária lá que falaram assim, olha, agora saiu do Covid, todo mundo quer realizar seus sonhos. Então ninguém nem quer saber quanto custa. Já fala assim, é isso daqui, olha, eu sempre sonhei com isso daqui, vamos. Quanto? Deu um sentido de urgência nos seus planos, né? Poxa Sim, vida, o que que eu vou esperar mais para pôr meu plano em ação, né? exato, exato. Uma emergência de realização de sonhos. Ela falou: não, tá todo mundo realizando seus sonhos, ninguém mais quer saber, e por aí vai. E eu acho que os imóveis internacionais também, e esse é um momento potencialmente interessante para quem tem dinheiro em real, porque a gente não sabe como vai ficar, pode a situação mudar. O mercado no exterior os mercados estão mais aquecidos, mas ainda tem coisa, ainda tem oportunidade, é isso que eu queria terminar assim com isso. Yara, ainda tem boas oportunidades aí, achados, vamos dizer assim. Você sabe que aqui e tem um Eu ditado. gosto dos achados, acho que é É, nisso também, assim, sabe? Aquela coisa que você fala, nossa, isso daqui agora tá por 1 milhão, mas ele em 3, 4 meses pode ter certeza que dá 1,3 milhão e tal, essas coisas. olha, primeiro é assim, não existe essa valorização imediata. Como eu te disse, Nova York tem um histórico de uma coisa constante e não aqueles altos e baixos que de repente. Você não vai comprar nada agora que daqui 6 meses vai vender com 300 mil de lucro. Isso não existe. Porém, existe um ditado aqui que é interessante que diz assim: qual é a hora certa de eu investir num imóvel? A resposta é 4 anos atrás. Quer dizer, você já está atrasada. Vai comprando logo, não tem que esperar. Subiram os juros de banco. It's ok. Depois os nunca tiveram tão baixos. Quando os juros descerem, você refinancia. Se você tem condição de comprar, compre agora. Não tem que esperar mais, porque tijolo é garantido. Agora, o que você não pode pensar, eu vou comprar agora e vou vender daqui 6 meses, ou vou comprar um na construção e quando vender vai estar. Isso a gente é até proibido por lei dizer para você, compre porque eu garanto que vai valorizar. Você não garante nada, porque nem os próprios analistas, muitas vezes, acham Sabe? que vai acontecer uma coisa, acontece outra, por diversos acontecimentos globais que podem afetar a economia de Sim. cada local. Outra coisa que você falou, por exemplo, aqui em Nova York é um local onde está todo mundo de olho. Tem muita gente procurando uma oportunidade. Então, você não vai encontrar aquela mosca branca do tipo: esse apartamento valia 2 milhões, agora está vendendo por 1. Compra logo. Esse compra logo, se você não for logo mesmo, você não compra, porque tem muita gente de olho numa oportunidade. Então, essas oportunidades, ela quase não existe. É raro. Se houver, realmente ela entra e sai do mercado rapidamente. Tá. Tá, não, essa era uma questão, mas em Miami é mais possível. Mas mais possível. O mercado, como disse lá, é um pouco diferente. Lá hoje está tendo mais oferta do que procura. Na época da pandemia, houve um Um acontecimento boom. que nenhum analista previa. Teve aqui essa coisa que todo mundo ficou no lockdown, que todo mundo passou a fazer, comprar imóvel em Todo Miami para mundo ter queria ir mais para Miami, espaço, todo porque mundo. ninguém aguentava os filhos dentro de casa em espaço pequeno aqui.
houve essa invasão para lá. Hoje já está havendo um movimento contrário, já estão voltando, porque Nova York voltou ao que era antes, né? Só não voltou o que era antes, anos atrás, que você colocava uma propriedade à venda, ela vendia em menos de um mês. Hoje, ela demora um pouquinho mais para vender, porque está tendo não tanta procura como tinha antes. Então, a época de comprar agora é muito boa, tanto aqui como em Miami. Perfeito. Yara, você pode compartilhar seu contato aqui novamente? A Nili Onde está eu ponho? pedindo no chat, por favor. No chat. Eu tenho o meu Vê se telefone. você que passa seu WhatsApp, a Nili é minha conhecida, aqui ela entra em contato Olha, contigo. essa aqui é meu WhatsApp, tá? Eu passei para todo mundo ou só para você? Tá no Não, dia. só para mim. Deixa Você eu pôr aqui. Mas tá. eu ponho Então, aqui. esse é meu WhatsApp, ou então, porque todo mundo hoje ninguém mais comunica por e-mail, né? Mas em todo caso, vai aí o meu e-mail da minha empresa daqui, que é New York Casas. Mas se não, é meu WhatsApp. Isso daí a gente. Eu tô tirando foto aqui do seu WhatsApp também. Uhum. Perfeito. E já compartilho. E assim também o pessoal tem. Acho que é isso. Não sei se alguém mais tem alguma dúvida. Nelly, você tem alguma pergunta específica para Yara? Oi, boa noite. Boa noite, Prazer, tudo bem? Yara. Conte, conte. Não, eu fiquei curiosa. Mônica, agradeço aí o convite e acho que a sua assim explicação foi perfeita. Nós aqui passamos já por essa experiência, né, de imóvel no exterior, mas justamente como a Mônica salientou, eu sou casada e foi uma experiência do casal e sem vergonha de dizer, alavancada pelo meu marido. Eu acho que a, a Mônica tocou num ponto que realmente, pelo menos até a minha geração, a gente não teve muita educação, a não ser educação financeira ou de investidora, sei lá. Então, eu até admiro, né, as, as mulheres amigas, que são bem raro, mas que se arrojam aí Não, no tem assim, mercado. pessoas, por exemplo, eu quando falei para você, agora eu lembrei de uma, essa senhora que eu te comentei, era uma senhora, mas nós tivemos aqui uma celebridade, uma mulher sem marido, quer dizer, Sim, ela isso veio que é aqui raro. comprar um apartamento para a filha e estudar, mas ela tem muito dinheiro e é uma celebridade, quer dizer, é uma pessoa completamente independente, né? Mas eu acho que vem, independente de dinheiro, vem mesmo da nossa cultura, né, aqui, e da cultura, da insegurança, do desconhecido e tudo mais. Eu acho que tendo um suporte como você é aí fora, gente, é muito fácil, é muito mais fácil do que aqui, né? Lili, mas Então, você falou uma coisa muito interessante, a nossa geração. Eu acho que nossos filhos, mais ah, para frente, já não vai ter essa dependência, vai ser até separado. Hoje em dia as pessoas já casam com separação de bens e tudo. sim, É uma cultura diferente que está vindo aí, totalmente nessa diferente. geração. Eu ia comentar até com a Mônica, né? Eu digo que, por exemplo, eu tô aqui nessa fase da minha vida, mas tenho certeza que, por exemplo, a Valentina, isso vai ser fichinha, né, para ela, porque o mundo ficou muito pequeno para eles, né? Meus filhos mesmo tiveram experiências assim de vivência internacional e acho que os de vocês também muito cedo. Eu, quando às vezes penso assim no que foi a infância deles, nós chegamos a morar em Nova York, chegamos não sei o quê, então e a minha, o meu mundo não ia além do sítio da minha avó, né? Então era muito pequeno. Eu não realmente não tinha visão nem ambição nenhuma. Essa que é a verdade. Talvez também
pela minha educação familiar. Eu acho que, às vezes, quem nasce já numa família que tem essa preocupação, independente de ser mulher ou homem, mas, no geral, assim, com as pessoas que eu me relaciono, eu percebo que mesmo que a pessoa tenha um padrão de vida alto, não sei o quê, é difícil. Eu assim, agora falando, não conheço nenhuma mulher que por si só É, Deixa eu fazer, abriu fronteiras. deixa eu fazer uma brincadeira aqui. Até porque eu acho que uma mulher com muito dinheiro, dificilmente ela fica sozinha. Sempre vai Ah, ter alguém interessado que vai ser o parceiro e que vai vir junto, mas aí vem como casal. E aí muitas vezes você até percebe quem é que é o dono do dinheiro, mas é difícil ter uma mulher com dinheiro sozinha, totalmente independente. uhum. Não é? Eu não sei. É. Mas é. eu acho que, por exemplo, a próxima geração aí, tanto faz se tem pouco ou muito dinheiro, o pouco já está sendo aplicado, já está com a Já. visão É, vesga para tudo que é lugar, tem um olha, leque maior eu tenho de. ouvido falar mais frequentemente, e eu acho que é muito importante, ter educação financeira nas escolas. Eu Sim. nunca fui ensinada, e nem meus filhos tiveram alguma coisa que instruísse. A gente só ouviu lá falar que a gente devia dar mesada para os Nossa, filhos no máximo eu aprenderem ganhava a um viver. porquinho. É, a É gente porque nunca pensou como é que a gente tem que Guarda seu fazer. dinheirinho. Porque hoje em dia tem aquelas coisas que fala, se você guardar, sei lá, R$ 70 por mês, você vai ter daqui 15 anos uma fortuna. 70 mil, vai comprar Imagina! o quê, Yara? Exato, exato. Então, a gente não aprendeu isso. A gente não Não. aprendeu sobre inflação, a gente não aprendeu sobre você tá, enfim, eu acho que isso vai uma coisa que vai começar a ser pensada. Eu digo até mais. Eu não sei se nas escolas aqui, de um país de primeiro mundo, já tem esse tipo de. Ah, Eu eu acho que já Ainda mudou bastante aqui, mas assim, não é geral, né? Na classe alta você consegue hoje ver uma educação financeira mais cedo, Então, dois mas assuntos, que eu vou falar até uma coisa que meio polêmica, duas coisas que não se ensina na escola, a gente não aprendeu, tomara que aprenda no futuro. Ninguém nos prepara para ter uma vida financeira saudável. E também nós não somos preparados para morte. Não se fala nesse assunto. É, não. ninguém prepara, ninguém fala, cuide de sua saúde, você não está aqui para. Porque todo mundo vive como se fosse para sempre, não é mesmo? é Não verdade, existe um preparo. é É, verdade. Aí já vai para um lado Você mais fala, não espiritual. há essa preocupação, não é só no dia a dia, né, do investimento, mas assim, essa sua preocupação com o futuro, que o futuro chega hoje, rápido, a gente sempre subestima, né? Sim, até E para quando eu eu falo tô numa essa coisa. fase que eu e meu marido aposentamos. E graças a Deus, ele pensou nisso. Eu não Então, pensei. mas quando eu falo nisso, Nelly, de preparar para a morte, eu digo no sentido de que você pensar em fazer um seguro de vida, fazer um Sim, seguro de disability, por exemplo, quando você não tem um acidente, não pode trabalhar, de você se, sabe, não sim, existe um preparo para isso. A pessoa vive como se não houvesse amanhã, quer dizer, como se sim, houvesse amanhã sempre, né? é sim. verdade. É verdade. Acho que são. Mas Ó, tem assim, alguém bem interessada na nossa. Que Ela eu tava ela aqui fofa! com a estava A Nelly minha. dormindo também agora e tem um acordou. fofo. Eu tava aqui com a minha também ciumenta fazendo assim, me chamando. Pois é, mas aqui, se não pagar aluguel, não tem desculpa que está gastando Que tá dinheiro com cachorro, né? fora. Não, é só para gato, gente. Eu falei, Ai, mas meu meu Deus! Deus. Isso na Alemanha, Mônica? É na Não, Alemanha. não, me falaram que na Espanha, Ah, na Espanha, para Espanha. gato só. Não, na Alemanha eu acho que aqui não pagou, meu filho, eles te dão uma moqueca, eles dão. Aqui o negócio é bravo, é bravo. Ai, meu Deus do Deu céu. bravo, eu fui. Nossa, que E eles. a Nelly está onde? No Brasil?
Eu tô A Nelly está em comportadinha São aqui. Paulo. Está em Tô São em São Paulo, Paulo. é. Em São Paulo. É, Legal, tô em São legal. Paulo. Mas Mas é isso, foi um fala, prazer, Nelly. viu, Yara? E Prazer eu foi fiz o seu meu. contato porque vai que, né? Vai que e é sempre Exato. assim. Às vezes, quando a gente conversa com alguém de determinada situação, acontece assim: olha, eu conheci alguém assim, quer dizer, parece que entra no radar, né? E aí você, Não, é verdade. né, Sabe conheci que essa. algumas vezes nós alugamos imóvel aí para ficar um pouco mais tempo. Mas no período que eu morei aí, acabei fazendo uma amiga, tadinha, que eu exploro ela. Vê para mim. Mas, enfim, algo mais sério. Realmente a gente precisa de toda essa assessoria, precisa ter o suporte aí para tudo, né? É, Tudo que você falou, a escolha, o momento, e são os o momentos, viu? contador. É interessante que os últimos dois imóveis que eu vendi de altíssimo padrão agora nesses 2 últimos meses foram para brasileiros. Uma família já mudou, com filhos e tudo, que estão na escola, e o outro que já quer ficar com o pezinho aqui, porque não sabem como vai ser o futuro no Brasil. Então, são É, momentos, sabe? São momentos. muita gente Ninguém está pensando nisso. preocupado se o dólar está a 5 ou não, porque teve uma época que o pessoal estava esperando para ver se o dólar caía. Ninguém está falando mais esperando. Se cair, caiu, né? Mas não estão mais esperando, já estão fazendo essa diversificação. Então, são momentos. É, Eu acho que teve já um momento mais que era uma questão financeira, né? Mas agora não é uma questão financeira, é uma questão é, política De e de dolarizar, futuro, de né? querer De futuro. dolarizar, para ter essa segurança. Interessante. ter É para um onde outro fugir, momento. ter para onde fugir, né? Exato, exato. Não, Nelly, eu Não já só acho tenho. que fugir, não acho que não é bem no fugir, é assim, ter um dinheiro em dólar que possa ser algum local, se eu precisar ou quiser trazer a minha família por um tempo, eu tenho para onde ir, né? Então, É o são plano pessoas que B. estão comprando não para alugar, é para usar e deixar fechado, e outros que já mudaram realmente com a família toda para se fazer uma experiência de 1, 2 anos. Não, acho que é bem isso, Yara, principalmente quando você tem filhos, porque assim, sempre tem um que quer ir lá, o outro que quer ficar, o outro que não sabe o que quer direito, que fala, então, e hoje em dia, trabalhar e pagar, né, o aluguel, se você tem 2 ou 3 moradias, você consegue fazer esse intercâmbio. Tá? É, e mesmo porque tem trabalhos cada vez mais de freelance, então você não tem aquela certeza e nem quer, às vezes, fazer um contrato de muito tempo de aluguel, de 2 anos. Então, você consegue fazer esse rodízio, né, de moradia. Acho que é isso, acho que temos que pensar, acho que somos pioneiras aí nesse bate-papo. Te Pois é, agradeço. menina, é um assunto para mim que não tem novidade, mas agora você me deixou com uma coisa que eu não tinha pensado. Não, logo que eu trouxe, eu falei assim, não, as mulheres não falam, é uma questão de educação financeira, mas eu também não fui educada, era só para trabalhar meio período de professora e colocar o dinheiro na poupança. Essa que era a educação, e no cofrinho. É uma tragédia. E Tá, daí uma tragédia total. A gente teve, sei lá, tive que aprender tudo por mim mesma, mas eu acho né, que com essa assessoria, com a gente criando essas pontes, tem muito mercado para as mulheres investirem. Foi aquilo que você falou, por exemplo, essas que têm muito dinheiro, é mais fácil, porque se você tem uma margem, né, que você tem ali o dinheiro, que você fala, ó, vai me sobrar 300 mil só vou gastar, vou comprar tudo no apartamento, e daí tem que dar certo, então dá uma maior insegurança, mas é possível. O que eu quero mostrar assim que é possível, que às vezes a gente tem que dar esse passo, aprender a dar esse passo. olha que linda! Qual que é? Ah, O que que é? Como é que fala? não é beaver, parece York. Olha que Parece lindo! Yorkshire, não É é? homem, Mas é não é, é menino, é beaver. menino ou menina?
Menina, A ela minha... quer morar em Nova York Ah, também. pode trazer, que daí já tem uma amiguinha aqui, ó. Pra Nelly, gente vai passear. para Nova York que eu vou te visitar lá, tá? Eu Venho, vou. quando estiver por aqui, por favor, me avise. Vamos sair, tomar um café, tomar um drink, almoçar, qualquer E eu coisa. espero vocês, vamos ver, em Londres, pode ser? Porque Paris está muito caro. Paris, eu fiquei vendo, eu só olhava assim, os preços e falava, gente, meu Deus do céu, não tem. Começa nos 4 milhões e 1 milhão é um negócio assim, 10 metros. É o que você falou, é garagem. Ai, é. Mas é isso. É, mas Londres não. Acho que em Londres tem coisa que dá para você achar meio que antigona assim e dá a fazer um loft top. Eu espero vocês. Mas tem... Gente, é isso. Olha, muito obrigada. Eu que agradeço, O adorei o Menopausa, papo. isso, Menopausa Café próximo vai ser sobre coletivo feminino. São mulheres do Brasil inteiro que produzem poemas e colam em lugares públicos e produzem sua própria poesia. Elas estão de Maceió, Rio Grande do Sul, tanto que vai ser um coletivo feminino sobre esses escritos, e sabemos que a situação do país é bem delicada. E, então é isso. Então acho que a gente tem que ter nosso pezinho, um pezinho lá dentro, um pezinho lá fora, porque é, por segurança até. Exato. Eu falei, nossa, agora é uma questão até de segurança em geral que as pessoas precisam começar a pensar nisso. Então é isso, Yara, muito, muito obrigada, muito agradecida, Eu acho que que foi agradeço. super esclarecedor. Quero compartilhar esse vídeo que as mulheres aprendam a investir em imóveis. Tijolo é tijolo. É a mesma coisa na pandemia. Entra mundo, sai mundo, professor, tijolo, são coisas que não perdem valor. Valor. Não, você vê Exatamente. a cripto lá, a cripto vai para Marte, eu falei, não vai para nenhum lugar. O tijolo aqui, somos 8 bilhões, não tem como ser desvalorizado. Exatamente. Não tem como, não tem em Marte, não tem nada em Marte, então é aqui mesmo, e as coisas básicas não saem de uma hora. Bom, e eu estou aqui em Nova York, que é um dos lugares, um dos tijolos mais procurados do mundo, e mais assim, tendo valorização histórica, E né? de business, né? É um centro de negócios, é um Exato. centro, é uma É o capital, coração financeiro do mundo, né? é uma capital de negócios. Então é isso. Então não é apenas para passeio, é um centro de investimento geral e de networking e de negócios gerais que move o mundo. Então é isso. Obrigada, adorei estar com vocês. Nelly, prazer, hein? Igualmente, Yara. Mônica, Obrigada, obrigada viu? pelo convite, adorei. Beijos. Beijos. Tchau,